A paz de Cristo, meus irmãos. Bom dia, que esse dia seja um dia abençoado, que seja um dia guardado, um dia protegido. Amém, meus amados. Que o sangue de Jesus te cubra nesse dia e te livre de todo mal, de todo dano, de toda armadilha, de todo plano perverso do inimigo contra a tua vida. Que nesse dia seja quebrado, seja anulado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Glória a Deus por mais um dia e mais uma mensagem aqui neste canal para vocês meditarem. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Daniel 6:16. É aquela famosa história de Daniel na cova dos leões. Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa história é um lembrete que não importa as provações que cruzarão o nosso caminho, precisamos permanecer fiéis a Deus, assim como Daniel permaneceu fiel. O exemplo dele nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, o Senhor está sempre conosco, Ele está sempre ao nosso lado. O mesmo Deus que livrou Daniel daquela experiência, daquela situação terrível, é o mesmo Deus que nos livra, que nos salva, que traz libertação, que nos dá proteção, que envia recursos para a nossa sobrevivência. Enfim, é o mesmo Deus de ontem, quando esteve lá com Daniel, e é o mesmo Deus hoje e sempre. Amém, meus amados? Em Isaías 43:2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te afundarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus amados, esse versículo, Deus fala para o povo judeu, que na época estava em cativeiro. Esse Isaías, eu estou citando aqui, ele é mais um exemplo do poder de Deus na vida do povo. Deus estava falando ao povo judeu, que na época estava em cativeiro na Babilônia. Eles estavam enfrentando muitas aflições e perseguições. Por quê? Eles estavam cativos na Babilônia porque Deus permitiu. O povo estava em desobediência e o castigo que eles tiveram foi ficar cativo na Babilônia. Mas mesmo assim, meus amados, Deus tem cuidado do povo dele. Mesmo o povo não merecendo, estando em pecado, desobediente. Então Deus mandou uma palavra para aquele povo, falando que ele estaria com eles nos seus momentos mais difíceis, dando-lhes força, apoio e coragem, livrando eles dos perigos. Esse versículo, meus irmãos, eu citei ele porque, assim como Daniel, ele nos mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Isso serve para nós, nos nossos dias atuais. Assim como ele cuidou do povo na Babilônia, o povo pecador, ele cuidou desse povo, como ele cuidou de Daniel na cova dos leões, ele cuida da gente hoje, mesmo nós não merecendo, mesmo a gente sendo pecadores, desobedecendo a Deus. Ele tem cuidado da gente, mas é claro que o preço do pecado a gente tem que pagar, assim como o povo do judeu naquela época estavam cativos, na Babilônia. Eles estavam pagando o pecado deles. O pecado dá preço, há um preço pelo pecado. Amém, meus irmãos? Eu citei isso aqui só para você entender melhor o cuidado de Deus, mesmo o povo estando em pecado. A fé de Daniel, meus amados, ela não se baseava só nos dias bons, ela também se baseava nos dias maus, nos dias sombrios. E nós também temos que fazer a mesma coisa, assim como Daniel fez. A nossa fé não deve ser só para os dias bons, ela deve ser também para os dias maus e também para aqueles dias sombrios, assim como Daniel fez. Assim como Daniel creu que Deus ia trazer o socorro para ele, nós também devemos crer que Deus vai nos sustentar na prosperidade, na abundância e mesmo nos momentos difíceis. É o mesmo Deus que vai estar nos sustentando, meus amados. Ele vai estar nos sustentando nos dias ruins, nos dias nebulados, nos dias sombrios, assim como ele fez com Daniel. Daniel estava passando um dia terrível. Ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões, mas ele sabia que Deus estaria com ele. A fé dele era baseada nos dias bons, mas também era baseada para os dias maus. Me entenderam, meus amados? Então nós devemos crer que Deus está com a gente nos dias bons e maus. Deus não é só Deus quando tudo está bem. Não, Deus é Deus quando tudo está bem e quando tudo vai mal
tão bem. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, a nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias que estão ao nosso redor. A nossa fé, ela nos leva a crer em um Deus que nos conduz no sobrenatural. Daniel também tinha essa mesma crença, que Deus nos conduz no sobrenatural. É tanto que ele enviou o anjo para salvar Daniel da cova dos leões, para impedir que Daniel fosse morto. Então Daniel tinha a mesma crença que nós temos, que Deus age no sobrenatural. Onde Daniel estava, não tinha saída para ele. Ele não tinha como sair para lugar nenhum. Não tinha socorro para ele ali. Ele simplesmente, se fosse uma outra pessoa qualquer, ele ia ser devorado pelos leões. Mas ele creu que o Deus que age no sobrenatural ia enviar o socorro para ele, não ia permitir que os leões o devorassem. E assim aconteceu. Daniel foi um homem que foi perseguido, jogado na cova dos leões e parecia que estava tudo perdido, como eu acabei de falar. Parecia que estava tudo perdido para Daniel, parecia que era o seu fim. Mas Daniel buscou a Deus, continuou orando e conectado com o seu Deus, porque ele sabia, ele tinha certeza que Deus ia livrar ele daquela situação horrorosa. A fé de Daniel, meus amados, não o impediu de ser lançado naquela cova, mas impediu que ele fosse morto pelos leões. Como eu já falei, que eu estou falando 2 vezes para vocês prestarem bem atenção, para que fique bem gravado na mente de vocês essa passagem. Amém? Então Deus impediu que ele fosse morto pelos leões. E também Deus impediu que o diabo destruísse a vida dele. Daniel, com a fé dele, com a crença dele toda em Deus, Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Mesmo ele sendo um servo, um homem de Deus, um homem que tinha fé, um homem obediente, isso não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões, impedindo que os leões o devorassem. E Deus lhe deu a vitória acima de toda a maldade que tinham feito com Daniel. E isso serve para os nossos dias, meus amados. Muitas vezes, mas são muitas vezes mesmo, Deus não vai impedir que você, que o teu irmão, que a tua irmã seja lançado na cova dos leões. Ele não vai impedir, mas ele vai estar lá, fechando a boca dos leões, impedindo com que os leões te devorem e acabem com a tua vida. Então pega essa mensagem e medita nela, medita mesmo, porque essa mensagem é bênção para a tua vida. Não importa a circunstância, não importa o perigo, algo que possa estar acontecendo com a tua vida que esteja te colocando em perigo. Somente creia que Deus vai enviar o socorro, que Deus vai enviar anjo para fechar a boca dos leões e impedir que você seja devorado. Creia, porque tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é mais uma mensagem que eu deixo para vocês meditarem. Que a paz de Cristo esteja com vocês. E creia, meus irmãos, creia, somente creia, porque o resto Deus é quem faz. Onde tem fé, Ele age. Ele não pode agir aonde não tem fé. Mas se você tem fé no seu coração, Ele está agindo na tua vida. Amém? Até o próximo conteúdo desse canal. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo para o teu grupo do WhatsApp, para os teus grupos da igreja, tua família. Semeie esse conteúdo na vida do teu irmão. Amém? Glória a Deus por essa mensagem maravilhosa.